Então, vamos. A discussão de hoje, na verdade, ela seria mais para a finalização, né, daquelas atividades da Wikipédia e do podcast, né, em função também da semana e da licenciatura, né, a gente deixou essas discussões mais abertas, né? Mas, na verdade, o que eu queria trazer hoje, nesse início da conversa, é quanto à correção, né? Você deve ter recebido aí um feedback em relação à criação coletiva e também do caderno do artista, né? Então, só para deixar claro como foi feito esse processo talvez tenha delongado um pouco mais tempo do que a gente imaginava pelo número de submissões que foram feitas, né? Então, você tinha, para cada submissão, ao menos 2 pessoas, eu e mais um dos monitores, acabaram avaliando, né, o material. E a maneira como foi feito isso foi pensando da seguinte forma, né? No caso da criação coletiva, a gente trabalhou, né, não com ideia de notas, mas a ideia de conceitos, onde foi analisado essencialmente 3 aspectos. A questão do texto, né, se havia consistência entre o tema e a persona, que é o ponto principal da atividade, e se ela atendia à forma, né, da maneira como foi proposta. A segunda é um pouco mais relacionada à própria estrutura, né, e à questão de como foi encaminhado o texto, e seria alguns pontos, né, que ajudam para estar prendendo a atenção do leitor, né, o engajamento do leitor ao longo da leitura, e também quão fluido, né, seria essa leitura, se houve o uso de analogias, se houve algumas pessoas, inclusive, até usaram de equações, né? Será que essa linguagem ela atenderia para um texto curto de divulgação científica? Então, são questões que a gente se colocou, né, para estar avaliando, né, os textos. E acho que um ponto que sempre chamava atenção é quanto às conexões, né, as pontes, né, de você sair de um tópico, dentro da escolha de um tópico principal, o que é que poderia estar acarretando, né, como uma maneira de estar segurando o leitor até o final, né, onde na conclusão a gente faz aquele remate sobre as propostas ou provocações que são colocadas no início do texto, né. Finalmente, a avaliação quanto ao tweet, né, no sentido de esse tweet ele foi mais como uma síntese, foi algo para chamar a atenção do leitor para a leitura daquele texto, né? E lembrando que o tweet tem esse vínculo, né, em termos de se construir, em termos do número de caracteres, e nós avaliamos dessa forma. Então, o conjunto se atendeu plenamente a todos esses pontos, né? Se entendeu que seria um conceito A, se atendeu talvez não completamente, né, algum outro ponto não tenha sido satisfeito, né, a gente sugeriu o conceito B, e se de alguma forma o texto não conversa, né, nem com a proposta, nem com a persona, né, e foi algo um pouco perdido, foi atribuído então esse conceito C, e alguns casos que eu acabei identificando pessoas que acabaram submetendo, né, a persona em si, né, mas não um texto para a persona, né? Então, esse é um ponto que eu entendo que, de fato, não satisfaz, né, a proposta atividade realizada, né? Então, essa foi mais ou menos a ideia da correção que a gente deu feedback para vocês, né? Espero que vocês tenham recebido, né, ao longo dessa semana. O outro feedback que eu aproveitei para dar junto com o texto da Criação Coletiva 1, né, foi sobre o caderno do artista, né? E aí a maneira como a ideia aqui era fazer um acompanhamento, né, do que está sendo feito e das contribuições que vocês estão trazendo, né, ao caderno, né? E a maneira como eu achei talvez instigante, inspirador para estimulando as ações de vocês no caderno do artista, foi trazer alguns racais, né? Eu comecei escrevendo, na verdade, parte da demora foi que eu estava escrevendo um para cada um, mas eu vi que isso não ia dar muito certo.
demorar muito mais do que o esperado. Eu me inspirei no Paulo Leminski, né, que é um autor que eu adoro, e os poemas na forma de Hakai dele sempre instigantes e inspiradores. Então, se você recebeu, certamente todo mundo recebeu aqui um poema do Leminski, né? Alguns com sentido de mostrar que, de fato, né, as contribuições foram bastante interessantes, inspiradoras, e que seria oportuno, né, tá enriquecendo ainda mais essas contribuições. Outras, talvez mais no sentido de não ter sido trabalhado, né, completamente tudo que era proposto, né, ou trazer novas ideias originais, né, dentro dessas explorações. E, finalmente, vários casos, né, de pessoas que ainda não iniciaram a execução ou a construção do caderno, né? E aí, nesse sentido, lembra que o caderno ele faz parte desse processo avaliativo. O que foi feito agora foi um acompanhamento, né? Essa seria uma atribuição de conceito ou nota. Isso acontece, do caderno do artista acontece no final do curso, mas que a gente entende que é interessante estar trazendo um feedback para vocês, para que não, as coisas não fiquem acumuladas ao longo no decorrer do semestre. Eu teria... bom, eu vou dar uma pausa aqui, e aí quem tiver alguma dúvida quanto às correções, fiquem à vontade de estar trazendo. Parar de gravar. E a gente já... De novo, sobre uma questão documental, depois eu vou fechar e abrir para vocês, né? Bom, então, na última discussão, a gente acabou oferecendo esse formulário, que, na verdade, seria de uma forma anônima, né? E aqui eu queria chamar a atenção porque acabei identificando, né, duas personas, vamos colocar assim. Uma que era a persona que respondia aos formulários regularmente, né, o feedback que a gente recebia das avaliações das aulas, e a outra persona que é uma persona anônima, onde alguns aspectos que não apareciam antes nos formulários agora ficaram evidentes, né? E aí tem alguns pontos que acho que valeria a pena estar explicando, até pelo que apareceu nas mensagens desse formulário, qual que é, de fato, a motivação e a estrutura do curso. Eu acho que talvez não ficou muito claro para algumas pessoas. E eu vou deixar aqui evidente, né, que isso está gravado desde a primeira aula, mas vou trazer essa discussão aqui só para a gente alinhar as nossas expectativas, né? O primeiro ponto é que a disciplina está caracterizada, ou melhor, costurada, em termos desses elementos, né, que a gente chamou da palavra, som, imagem, vídeo, né, performance e imersão. Então, ao longo do semestre, a ideia é poder estar explorando, experimentando cada um deles, né, dentro dessa concepção que é da dupla hélice, ou seja, para cada elemento, a gente vai fazer uma experimentação artística, uma experimentação ligada à comunicação científica, né? Então, essa é a ideia. Então, significa que não necessariamente as atividades de um ou de outro vão se conversar, porque são motivações diferentes, né? Um está voltado para a exploração artística, o outro vai estar voltado para a parte de comunicação, enquanto, nesse sentido, a gente vai explorando esses vários elementos que, de fato, conversam com as várias frentes, tanto de arte quanto da mídia, né, que a gente gostaria de estar trabalhando, né? Então, nesse primeiro momento, né, se ainda não está claro de como são as estruturas das nossas sessões, né, não são aulas, são sessões, ela segue essa lógica, né? Bom, o segundo ponto que eu senti também, né, desse retorno foi essa concepção misleading, né, ou seja, errada, que são entre atividades, entregas e experimentações. O que a gente está oferecendo a cada aula é uma experimentação desses elementos. Então, entregas a gente só vai ter 3, né? É a criação coletiva 1, 2 e 3,
e a finalização com o sarau, que, na verdade, é uma apresentação aí desse projeto que vamos estar desenvolvendo em função das experimentações que vocês vão realizando, né? E dentro dessas experimentações, vocês podem escolher aquele que mais vocês acharam mais interessante. Então, entenda a experimentação algo muito diferente do que é uma lista de exercício, do que é uma prova, do que é uma experimentação, ou seja, você colocar, vivenciar, né, dentro desses elementos, e, será gostei, não gostei, nunca vi na vida, eu sou profissional nesse ponto, né? Então é algo que você consegue tá sendo exposto, a ideia é que você fosse exposta a essas experimentações, dessa forma, até entender um pouco do que você gosta, do que você gostaria de estar se aprofundando, né? E aí vem esse outro ponto que talvez não tenha ficado muito claro, né, quanto a isso. E um terceiro ponto que também me chamou muita atenção é a questão da dinâmica de grupos, né? E acho que foi um ponto recorrente, né, dentro dos comentários. E aqui tem eu vou ser bem direto quanto aos objetivos, né, dessas escolhas, né? Primeiro que acho que a gente tem muito pouca oportunidade de estar se expondo a novas pessoas, a novas situações, né? E a ideia de você fazer um grupo que não seja fixo ao longo do semestre foi provocativo e foi intencional, ou seja, foi pensado desde o início que fosse dessa forma, exatamente para fazer com que a gente sempre fala em termos de diversidade, e diversidade significa você conhecer o maior número de possibilidades possíveis, né? Sendo que a escolha do grupo nunca foi aleatória, né? Ela foi a partir de uma definição de uma escolha pessoal do tema que estava sendo oferecido. Eu entendo muito bem da questão da logística e do ponto de vista de dentro dessas atividades à distância, como gerenciar isso, né? Mas é algo que acho que é um conceito ou algo que é pouco explorado, principalmente nos cursos da física, e que eu te falo, como físico, né, é algo que a gente vai ter que lidar na nossa profissão. Então, se eu contasse meu dia, hoje começou com a discussão com o pessoal da Universidade de Tóquio e da Dinamarca, que eram físicos, depois eu tive que conversar com alguém da Malásia, que era um engenheiro, depois tive que conversar com uma repórter. Estou conversando com vocês, teve a coisa das ciências moleculares, que é uma diversidade de pessoas. Então, você vê que, como profissional, a gente tem que saber lidar com desconhecido, com pessoas estranhas, né? É mais ou menos essa ideia. Então, você, dessa forma, poder estar explorando, né, e conhecendo, né, a maior diversidade possível de pessoas e temas. Essa foi a lógica por trás, né, desse processo. Aí tem uma outra questão, que é a questão da dinâmica das sessões, né, que talvez também não ficou, para muita gente ainda não captou bem a ideia. Eu vou voltar a explicar isso que foi pensado no curso. Então, o curso, ele tem um lado expositivo, quando é a questão da concepção, mas ele envolve um lado de exploração e experimentação e culmina com a realização e disseminação. Essa disseminação ela pode ser em vários canais, como pode ser também no caderno do artista, né? A ideia do caderno do artista está realizando e documentando essas sessões, né? Ou seja, de novo, acho que muita gente está entendendo como sendo algo obrigatório, no sentido de é como se eu tivesse que entregar uma lista, como se eu tivesse que entregar uma prova, quando na verdade é algo de experimentação, né? Então, se você já foi em algum curso de arte, né, a gente nunca espera que ao final você tenha algo fechado, na verdade é um início de alguma coisa, né? Mas o processo, que é a ideia que a gente gostaria que isso estivesse registrado aí no curso, né, ou pelo menos no caderno do artista, né, para poder acompanhar essa evolução. Ainda mais para estar dissipando isso ao longo do semestre, né, não deixar tudo para o final, que certamente, quanto mais para o final deixar, pior, que envolve não só essa disciplina, mas todas as demais do semestre, toda a carga, né, que você acumula ao longo do tempo, né? E aí vem um ponto que achei super instigante, né, que foi colocado em alguns casos, assim, o termo pressão, né? Então, de novo, eu acho que
tá faltando um certo alinhamento aqui de entendimento, porque em termos de atividades, a gente só tem essas 3 entregas e o sarau. Eu respondo a pergunta da Stephanie, né? Que é, o sarau é a apresentação dos projetos. Então, a finalização, né? Uma celebração, foi esse o termo que nós utilizamos, para você estar trazendo o que foi desenvolvido ao longo do semestre, né? Sendo esse projeto uma escolha pessoal de uma das atividades ou de um dos pontos que vocês acharam mais interessantes, né, dentro dessa caminhada, né? Então, eu como especialista em high pressure, né, expressões, né, vamos tentar dissipar essa pressão, porque na verdade essa pressão ela está ocorrendo nesses pontos, né? Aqui sim a gente tem um compromisso de entrega, tanto de vocês quanto nosso, de dar um feedback, né? E, ao final, a gente espera no sarau, né, essa celebração, que é, né, talvez um desenvolvimento maior aí de alguns dos temas, né? Aí envolve essa relação que até nós colocamos da disciplina com as demais aí do curso. Teve um ponto que me chamou muita atenção, é o olhar que vocês têm quanto ao que é uma optativa, eletiva. Aí eu te falo como uma pessoa que costuma ter que avaliar currículos e costuma ter que avaliar várias submissões e coisas do tipo, né? Então, uma das coisas que a gente sempre olha no histórico de alguém é quais são as optativas que elas escolheram, né? Porque obrigatórias todo mundo tem que fazer, então você não tem como diferenciar as pessoas, né? E aí, ao longo dessa visão, você consegue saber um pouco, bastante da personalidade, né? E das escolhas e caminhos que a pessoa gostaria de estar trilhando. Eu acho que, aí nesse caso, esse desbalanço que é feito, ela vira optativa eletiva no momento que você se matricula. No momento que você está cursando, imagino que ela esteja no mesmo status de qualquer outro curso, né? E, de novo, pode ser independente de qual for a escolha de vocês, é aquilo que mais te agrada ou mais te interessa, né? Essa foi minha leitura desse feedback que nós tivemos. E, de novo, mesmo sendo em função, né, da gente ter que ter esse acompanhamento em termos de frequência, né, fiquem à vontade de estar colocando suas críticas, seus pontos que vocês acham que não sejam pertinentes, né, até para a gente poder estar alinhando as nossas eu digo, de vocês, da nossa equipe, em termos de expectativas, porque tempos em tempos, né, acho que a gente tem um canal aberto aí para vocês também estarem colocando, né, aquilo que esteja incomodando ou de alguma forma não convija com o esperado, né? Então, essas seriam as minhas colocações quanto à questão do formulário, até espero que fique melhor entendido até como é que é a estrutura, né? Como foi pensada a estrutura do curso e o que, de fato, a gente está esperando em termos de entregas, né? O que é diferente de experimentações. Então, eu vou parar aqui a gravação e